Levante as suas mãos para o alto. Que venha. Levante as mãos para o alto. Se você ainda não entendeu porque Deus te escolheu, te chamou, você vai entender agora. Na palavra que venha e permaneça. Que venha. Que venha e permaneça. Presta atenção no que eu vou ler para você. Você que ainda não sabe o que está fazendo dentro de uma igreja de crente. Hebreus 11:7 diz o seguinte: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. A parte B do versículo vai dizer: por intermédio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Sabe por que Deus levantou eu e você? Para que eu e você possamos construir uma estrutura nesses dias, um entendimento. E esse entendimento faz nos fazer suportar as demandas dos fins dos dias. Então você vai olhar para toda a nação e para todo o contexto da nação, e você vai entender aquilo que Noé entendeu. E a Bíblia fala que Noé é divinamente avisado das coisas que iam acontecer, porque nós fomos avisados daquilo que ia acontecer. E nós estamos vendo o dilúvio vindo. Nós estamos vendo lamaçal de barro. Nós estamos vendo o helicóptero caindo. Nós estamos vendo lugares pegando fogo e pessoas morrendo incendiadas. Nós estamos vendo, cara, o cenário ele está totalmente sendo moldado para ficar propício. Para quê? Para que a igreja se levante. Como assim, pastor? Eu e você somos chamados para ser os Noés dessa geração. Pastor, o que Noé fez? Noé praticou justiça. Agora olha para mim, quem condena o mundo? Você talvez ache que Deus condena o mundo. Olha o que o texto diz na parte B: por intermédio da fé. Ele quem? Noé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé, meu irmão. Esses dias são os de Deus colocar na bandeja, para que todo mundo veja a diferença do fiel e do infiel, do puro e do impuro, do justo e do ímpio, do certo e do errado, daquilo que é santo, daquilo que é profano. Preste atenção. Quem traz juízo, quem traz sentença não é Deus, é aqueles que praticam justiça. Atos capítulo 4, versículo 37, 36, 37 diz que um homem chamado Barnabé vem e deposita tudo, todo o dízimo dele, toda a oferta dele, toda a primícia dele, daquilo que ele tinha vendido aos pés dos apóstolos. E o capítulo 5 de Atos, versículo 1, começa contando a história de Ananias e Safira. E a Bíblia fala que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, mas mentiram sobre o valor e depositaram aos pés dos apóstolos, e Deus trouxe luz às coisas. A Bíblia fala que Ananias morreu, Safira, sua esposa, também morreu. Foram sepultados porque mentiram para o Espírito Santo. Agora me diga uma coisa: qual é o problema de Ananias e Safira? Não foi mentir para o Espírito Santo. O problema deles é que alguém veio antes deles e manifestou justiça. Porque para toda prática de injustiça, Deus levanta alguém para praticar justiça. Quem é que está sendo levantado nesses dias para praticar justiça? Eu e você. É por isso que antes você falava mal de alguém, agora você não fala mais. É por isso que antes você roubava, agora não rouba mais. É para que as práticas de justiça da igreja condenem as práticas de imoralidade do mundo. Você não precisa, meu irmão, hoje mostrar para um homossexual que ele está errado. Você não precisa falar para ele que ele está errado, que a prática dele é errada. Você precisa apenas ir lá e fazer o certo. Esses dias não são dias de condenar o mundo apontando o dedo, mas sim condenar aquilo que está errado, praticando a verdade. A verdade por si só, ela vai se confirmada.
Nós não precisamos hoje falar mais de pecado. Basta nós não pecarmos e a nossa vida de santidade vai condenar a vida daqueles que estão em pecado. Meu irmão, nós estamos vivendo dias que talvez você não entende o que você vem fazer na igreja. Sede santos porque eu sou santo. Sabe que você está aqui, meu irmão? Para você ser santificado, purificado pelo fogo de Yeshua HaMashiach. Para quê, pastor? Para mim condenar eles apontando o dedo? Não! Para que a palavra encontre um lugar onde ela se torne verdadeira. Para que a palavra encontre um lugar onde ela possa repousar e ela possa produzir frutos. Meu irmão, a palavra está pairando sobre nós, sobre a água. A Bíblia fala que no princípio o Espírito Santo pairava sobre as águas. A palavra de Deus está pairando nesses dias, procurando a quem possa encontrar. E quando ela encontra eu e você, quando ela encontra a igreja, ela manifesta a justiça. Noé foi divinamente avisado. Você vem para culto aqui para quê? Para ser divinamente avisado das coisas que estão acontecendo e ainda acontecerão, sobre a vinda do Messias, sobre a segunda vinda de Jesus, as boas novas. Agora, se você vem para cá, meu irmão, achando que isso aqui é um clube, você está perdendo teu tempo. Por quê? Porque Deus está nesses dias procurando homens e mulheres retas, íntegros, para que possam andar com Deus nesses dias. Esses dias não são os dias de fazer a obra de Deus. Esses dias não são dias de trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Esses dias não são dias de você ficar em um lugar raso. Esses dias não são dias de você sentar a bunda na cadeira e achar que você é apenas um membro de uma igreja, porque na verdade você é membro do corpo de Cristo. E para todo membro do corpo há uma função, uma finalidade, há um propósito. Esses dias não são dias de você vir aqui, meu irmão, somente para ouvir uma palavra, mas são dias de você vir aqui para você encarnar a palavra que você recebe. Por intermédio da fé. Por quê? Porque para você crer na palavra de Deus, você precisa de fé. Por intermédio da fé, Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Você quer herdar a vida eterna? Você quer herdar a casa do meu pai, há muitas moradas? Então é dias de praticar justiça. Pastor, o que é praticar justiça? É praticar e colocar em prática tudo aquilo que a palavra tem sido liberada sobre nossas vidas esses dias. Não são dias de apontar para o pecado das pessoas. Não são dias de perder tempo tentando convencer as pessoas que estão em pecado. Ah, porque o cara é ateu. Aí o rapaz caiu lá, o helicóptero caiu, morreu. Aí os crentes, os evangélicos, é porque tocou no ungido do Senhor. Meu irmão, esses crentes não me representam. Graças a Deus nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus, porque a Bíblia não nos chama de evangélicos. Aí está lá, em toda a mídia, os evangélicos estão dizendo que a morte do rapaz foi porque ele era ateu, não acreditava em Deus, e porque em 2015 ele brigou com o pastor da mídia. Aí, meu irmão, nós não somos chamados para nos defender, nós somos chamados para praticar a palavra. Que cambada de crente medíocre! Cambada de crente medíocre! Não, é porque tocou no ungido do Senhor, meu irmão. Não é tempo de condenar as pessoas com palavras e com achismos. Ouvi alguém dizendo ontem: esse aí com certeza foi pro quinto inferno, era ateu. Ah, meu irmão, por favor, esse evangelho não é o evangelho que nós pregamos. Nós não estamos aqui para dizer quem foi para o inferno, quem vai para o céu. Nós estamos aqui para praticar a justiça, ou seja, botar a palavra, deixar que a palavra se encarne em nós. Se a palavra encarnar em nós, meu irmão, nós não precisamos. Meu irmão, Noé não pregou para o mundo que o mundo estava em pecado. Noé construiu uma arca. Noé não pegou o púlpito e disse: você está em pecado, você está em pecado, vocês vão para o quinto inferno. Não, a Bíblia fala que Noé construiu a arca, e por construir a arca, Noé condenou o mundo. Quer saber qual é a verdadeira pregação desses dias? Xerecamassou. É você botar em prática aquilo que Deus chamou você para fazer nesses dias.
Quer saber verdadeiramente o para que você foi chamado? Para você construir uma arca nesses dias. Eu não sei o que é que Deus vai mandar você fazer, mas eu vou te dizer uma coisa: há uma arca que precisa ser construída. Por quê, pastor? Porque os evangélicos estão condenando e mandando um monte de gente para o inferno. Os evangélicos estão dizendo: olha, a mão de Deus pesou na vida não sei de quem. Meu irmão, a mão de Deus vai pesar na minha e na sua vida se nós não botarmos em prática a palavra de Deus. Noé não pregou o evangelho, Noé construiu uma arca. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Traz a tua ordem, nem que seja desordem para nós, Deus. Traz a tua ordem para o Brasil, nem que seja desordem sobre nossas vidas. Oh, Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Choremaiekamá. Senhor, coloca tudo em ordem. Ei, ossos com ossos, ei, nervos e carne. Ossos com ossos, nervos e carne. Ossos com ossos, ei, nervos e carne. Ossos com ossos, nervos e carne. Levante as mãos e declare: Senhor, coloca. Senhor, coloca em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Oh, Senhor, coloca tudo em ordem. Dia se levantará um novo exército para lutar. Nasceu para guerra e não para descansar. O seu descanso está no seu. No fim dos dias se levantará um novo exército para lutar. Nasceu para guerra e não para descansar. O seu descanso está no seu alto. É lutar ou lutar, é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos. Correção, Senhor, coloca. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Começa em nós, alinha-nos, coloca a nossa vida em ordem, traz desordem para a nossa vida, porque às vezes a gente acha que a nossa ordem é uma ordem boa, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes Deus bagunça a vida da gente, a gente acha que na verdade é porque a gente está em pecado, está em erro, está nisso. Às vezes a gente vê todo o cenário brasileiro sendo montado, estruturado. Meu irmão, vou te falar uma coisa: nós estamos em guerra de altares nesses dias. Esses dias não são dias de condenar, de julgar, de apontar. Esses dias são dias de dobrar o joelho e permitir com que eu e você sejamos não apenas servos de Deus, mas que possamos ser prestativos para Deus. Porque servo de Deus está cheio, mas que serve para Deus mesmo são poucos.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu acredito que hoje aqui, nessa noite, os escolhidos estão aqui com os ouvidos abertos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. 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 Lutar é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abre o coração para o novo de Deus, Para o seu amor e sua. Posso falar o que você veio fazer aqui hoje? Posso falar para você o que é essa casa profética? Essa casa profética é aquele homem da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei o nome daquela figura e nem quem desenhou, e se foi baseado em uma pessoa real, mas ele usa uma roupa americana e ele usa uma cartola americana com a bandeira dos Estados Unidos. E sobre toda a nação ele estava com o dedo apontado dizendo: você foi convocado para a guerra. Posso falar uma coisa para você? O dia que você botou o pé aqui, você se alistou para uma guerra. Nós não estamos brincando de ser crente, não estamos aqui para pregar aquilo que queremos pregar. Nós estamos aqui para ouvir o que os céus estão dizendo. E os céus estão dizendo: eu vos convoco para esses dias, para ser o meu exército que vai com fogo. Você não veio para uma igreja de crente, você veio, meu irmão, é para um batalhão do exército. Você veio para uma base, não uma base missionária, você veio para uma base do exército. Você veio aqui para se alistar, para vestir a armadura de Deus. Você veio para esse lugar, meu irmão, para matar aquilo que está te roubando de Deus. É lutar ou lutar, é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abre o coração para o novo de Deus. Sua correção é lutar ou lutar, é vencer ou vencer. Não podemos parar, vamos morrer. Abre o coração para o novo de Deus, Para o seu amor, a sua correção. Senhor, coloca tudo em... Ei, declare isso, essa é a sua oração. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Aí algumas pessoas contextualizaram, né? Pessoas que não entendem nada de Deus, geralmente bota Deus no meio de assunto que não tem nada a ver com Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem que tenha permissão de Deus. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. E aonde se enquadra a vontade permissiva de Deus? Quando eu não quero servir Ele, a vontade dele não se cumpre em mim, mas a vontade permissiva se cumpre. Aí alguém disse: poxa, Deus sabe, né? Aqueles 10 meninos que morreram lá, meu irmão. Alguém perguntou uma vez para a filha de Billy Graham por que Deus permitiu que o 11 de setembro. As pessoas sempre, quando acontece catástrofe, elas perguntam: aonde está Deus? Meu irmão, Deus está no mesmo lugar. A questão é onde essas pessoas estavam. Aonde que você está? Porque se você verdadeiramente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu irmão, eu te garanto e provo na palavra de Deus, você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na tua vida. Essa semana, acho que hoje, morreu mais um profeta, um senhor, um ancião da nossa geração. Morreu, mas morreu em Cristo. No final da vida cumpriu o propósito para qual... Meu irmão Paulo passou por tudo que tinha que passar, mas enquanto não chegou o momento ele não foi. E quando chegou o momento que ele sabia que chegou o momento, ele fala: olha, é chegada a minha hora. Jesus sabia quando era chegada a hora dele. Porque enquanto você não cumpriu o propósito para o qual você foi
comprado, meu irmão, não chegou a tua hora. Não chegou a tua hora. Pastor, mas por que Deus permite, meu irmão? Deus não permite. É nossas escolhas. É nossas escolhas. Agora, existe uma grande diferença entre você morrer queimado num lugar onde você está buscando teus próprios sonhos e ser alguém na tua vida, e você morrer dentro de uma igreja. Existe uma grande diferença entre os mártires. Por quê? Porque hoje pode entrar alguém ali por aquela porta e meter bala em todo mundo e matar todos nós. Acontece isso em vários países lá fora. Como disse e como está escrito na lápide de Leonard Henry: será que aquilo que você está vivendo vale o sangue de Jesus? Será que verdadeiramente o sangue de Jesus ele foi derramado? E será que está valendo a pena o sangue de Jesus na tua vida, na minha vida? Por quê? Porque nós nascemos e escolhemos o que nós queremos. Aí as pessoas querem botar e atribuir a Deus. Porque lá tinha... Claro que tinha filho de crente lá. Claro que tinha filho de crente lá. E eu botei meus filhos, eu fiquei imaginando se fossem os meus filhos. Eu falei, Deus, existiria uma grande amargura no meu coração se o meu filho morresse vivendo os sonhos dele, ou se ele morresse para viver os sonhos do Senhor. Eu não tenho medo de mandar meus filhos para as nações. Eu não tenho medo de botar meu filho dentro do avião e falar, vai fazer a obra de Deus. E se morrer lá, pastor, glória a Deus, morreu para o Senhor. Agora teria uma grande preocupação se o meu filho morresse no meio dos seus próprios sonhos. Por quê? Porque se ele estiver vivendo seus próprios sonhos, já está morto faz muito tempo. Entenda, não estou julgando, mas é que as pessoas querem botar agora aonde está. Meu irmão, cada um faz sua escolha. Diante de mim, de você tem bênção e maldição. É você que escolhe, você que está aqui hoje. Você que escolhe viver uma vida santa, separada para Deus, ou viver a tua própria vida. O problema do evangelho nos últimos dias é que está cheio de gente dentro da igreja, vivendo suas próprias vidas e não vivendo para o Senhor. Deus vai botar a casa em ordem, meu irmão. O que isso quer dizer, pastor? É que Deus vai alinhar você. Deus vai fazer você entender para que você nasceu. Eu nasci para jogar bola. Não. Eu nasci para isso. Não, meu irmão. Deus fez você para que o nome dele seja glorificado. E ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Nesse dia Deus vai parar algumas pessoas. E essas pessoas vão perguntar para ele, Senhor, por que o Senhor está me parando? E ele vai dizer, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Se coloque no seu lugar em nome de Jesus. É lutar, o lutar é vencer, o vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. O coração para o novo de Deus, Para o seu amor, sua conversão. É lutar, o lutar é vencer, o vencer. Não podemos As parar. crianças podem ir para a escolinha. Gente, Deus vai colocar ordem na casa esses dias. E eu vou chamar a tua atenção nesses dias. Você que não gosta, você que gosta de faltar culto bastante, você que gosta de viver, você que gosta. Hoje, quanta gente podia estar no culto hoje, está em casa, está fazendo alguma coisa, está trabalhando. Meu irmão, eu vou te colocar hoje. Deus vai te botar no prumo hoje. Que hoje você vai entender o que é ser crente mesmo. Porque está cheio de gente, Fabiano, está cheio de gente servindo a Deus. Mas o que serve a Deus não é a tua palavra quando você declara, eu sou um servo de Deus. Mas é as tuas obras que revelam verdadeiramente se você é um servo de Deus ou não. E abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Deixa eu ler um texto aqui de Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 45, não precisa abrir, abre lá em Gênesis capítulo 2. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Uau! Olha o que Deus gritou no meu coração, Apocalipse, ali no escritório agora há pouco, sobre a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve assim, declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio.
No entanto, tenho porém contra ti o fato de que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Meu irmão, adultério, sexualidade aqui tem nada a ver com ato físico, tem a ver com o espiritual. Aqueles que, toda vez que a Bíblia fala sobre prostituição, ela está falando sobre alguém que deixou de adorar a Deus, servir a Deus, de amar a Deus, viver para Deus, para servir, amar, trabalhar e adorar outro Deus que não é o nosso Deus. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, que não estão debaixo dessa onda teológica jezabélica, e não se aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Olha o versículo 25, só escute. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras. Olha só, aquele que trabalhar para mim, aquele que fizer a minha obra, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as conduzirá em pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda que o Espírito revela às igrejas. Olha só João capítulo 14. Só estou lendo uns textos aqui, mas nós já vamos para Gênesis capítulo 2. João 14, preste atenção nisso. João 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Olha Jesus dizendo: o Pai que habita em mim realiza em mim, através de mim, as suas obras. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farão, pois eu vou para o meu Pai. Gênesis capítulo 2. Já quero começar a pregar nessa noite. Bem rápido, bem curta essa mensagem, mas é só para fazer uma incógnita para você hoje, é fazer uma pergunta e chamar você hoje para o entendimento. Capítulo 2 de Gênesis, quem achou aí diga amém. Amém? Versículo de número 4 diz o seguinte: esta é a história do início da humanidade. É aqui que você encontra o porquê que Deus fez eu e você, porquê que Deus nos criou do pó da terra, soprou o fôlego de vida em mim e você. É aqui que a gente entende o porquê que Deus fez a humanidade. Esta é a história do início de quê? Da humanidade. No tempo em que Deus criou os céus e a terra. Olha só, versículo 5: não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Meu irmão, chuva só aconteceu no dilúvio. Nunca tinha acontecido chuva. É por isso que Noé, quando foi chamado por Deus para construir uma arca, mexeu com todo mundo. Por quê? Porque Noé estava construindo algo, como diz Hebreus 11, divinamente avisado das coisas que ainda iam acontecer. Por quê? Porque nunca tinha chovido na terra. Presta atenção. Não havia feito chover. E olhe a segunda coisa que ele fala: e não havia homem para cultivar o solo. Repita comigo: não havia o homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Versículo 7: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser. Meu irmão, você só vive porque Deus soprou o espírito de vida em você, porque Deus te deu a vida. Porque se Deus tivesse somente formado você do pó da terra e não soprado em mim e você, eu e você não seríamos um ser vivente.
É esse versículo que faz com que a gente compreenda o porquê que estamos aqui. Porque eu e você somos o lugar onde os céus e a terra se encontram. Deus escolheu fazer o ser humano para quê? Para que o ser humano fosse o link da terra com os céus. É por isso que a terra está debaixo dos nossos pés e nós estamos aqui, e os céus estão sobre nós. Jesus veio ensinar isso. Nós somos intermediário entre os céus e a terra. Se Deus não nos usar, Deus não faz nada, porque tudo que Deus faz depois de Adão, Deus faz a partir de Adão. Até para Deus fazer a mulher, meu irmão, até o nome da mulher, mãe de todos, Eva, até o nome Eva, não foi Deus que deu, foi o próprio homem que deu. Deus fala para o homem, dá nome para os animais. Aí Deus manda a mulher depois e fala, agora dá o nome para essa mulher, dá o nome para ela. E aí Adão dá o nome de Eva, até a mulher. Deus usa o homem para dar o nome. Para você entender que tudo que Deus faz hoje, Ele faz através da igreja. Tudo que Deus está fazendo hoje é através de mim e de você. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formaram. Meu irmão, Deus criou o jardim. E Deus não criou o homem no jardim, Deus criou o homem fora do jardim, ou seja, fora da presença dele. Deus criou o homem fora de um lugar de convívio. Deus criou o homem fora do jardim. Deus pega e bota o homem agora no jardim. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre do território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado de Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é conhecido como rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Versículo 15 é onde eu quero pregar hoje. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Olha só, Deus não fez o homem no jardim. Deus pegou o homem e inseriu o homem num propósito que Deus tinha. Olha o que o texto diz. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Para quê? Para zelar por ele, nele fazer suas plantações. Repete comigo. Deus me colocou novamente no jardim. Por que você foi colocado novamente no jardim? Porque Jesus comprou esse lugar de volta. Você não podia voltar para esse lugar. Jesus vem e compra. Agora preste atenção. Versículo 15. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Eu não vou ter tempo de ir para frente, que eu não quero gastar tempo nisso, mas se você for estudar depois, quando Deus expulsa Adão do jardim por causa do pecado, a Bíblia fala, agora você vai lavrar a terra da qual você foi criado. Meu irmão, quando Deus faz eu e você, Ele me chama e chama eu e você para apenas duas coisas: cultivar e plantar. Depois que a gente sai da presença de Deus, agora nós vamos ter que lavrar a terra. Chamar de Deus para mim, para você, não é lavrar a terra. Chamar de Deus para mim, para você, é participar de algo que Deus está fazendo. Para quê? Para que eu possa manter o meu relacionamento com Ele. Por quê? Porque lavrar a terra dá mais trabalho. Se você tiver que lavrar a terra, você não vai ter tempo para Deus. Agora, quando você planta e cultiva, meu irmão, preste muita atenção no que eu quero falar para você hoje. A base do relacionamento com Deus, veja bem, a base do fruto do relacionamento é intimidade, ok? Intimidade é o fruto de um relacionamento com Deus, mas a base de um relacionamento com Deus é o serviço. Está cheio de crente na igreja que não está servindo. Como assim, pastor?
Toda vez que Jesus chama você para segui-lo, há uma diferença entre você apenas ir atrás dele e outra fazer a mesma coisa que ele chamou você para fazer. Porque seguir Jesus, a multidão seguia, mas a Bíblia fala que Jesus chegava num lugar, ele se despedia da multidão, ia para o outro lado, e somente aqueles que estavam fazendo e servindo a ele poderiam ir para o outro lado. Então você vê os discípulos sendo chamados por Jesus, para quê, pastor? Para servir Jesus. E enquanto eles serviam Jesus, eles sustentavam um relacionamento. Sabe por que está cheio de crente hoje aqui, nessa geração, que não consegue se firmar com Deus? Porque nem sequer buscou entender pelo menos uma coisa e se envolver com uma coisa para com Deus. Sabe que tem crente que desvia? Eu não conheço pastor desviado. Eu conheço pastor que adulterou, que pecou, aí acabou desviando. Mas eu não conheço alguém que está trabalhando, que está servindo a Deus, que está zelando por algo. Meu irmão, quando Deus ele bota Adão no jardim, ele fala: Adão, cultiva o jardim e planta no jardim. Por quê? Porque Deus estava mostrando para Adão que era essa forma com que Deus se relacionava com o homem. O que Deus fazia, meu irmão, olha para mim. Deus dá o homem, coloca ele no jardim, e o próprio homem se torna o jardim de Deus. Enquanto Adão estava cultivando o jardim e plantando no jardim, Deus estava cultivando o homem e plantando no homem. Tudo aquilo que vem na minha mão, na sua mão, para fazer para Deus, é uma desculpa de Deus, é uma oportunidade, que Deus na verdade não precisa do nosso serviço. Mas quando você vai para todo o Novo Testamento, Jesus fala: uau, bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar servindo. Quando você vai para a igreja e te atira, uau. Eu só li alguns contextos, mas você pode ler tantos outros contextos. Quando Deus chama Noé, meu irmão, 120 anos aproximadamente que Noé construiu a arca. Enquanto Noé construía a arca, isso mantinha o relacionamento dos dois. Sabe, eu vou falar algo para você, e eu vou fazer uma pergunta para você. Por quê? Porque nesses dias, o que vale, o que pesa no reino de Deus não é se você serve a Deus, mas se você serve para Deus. Pastor, qual é a diferença? Está cheio de servo de Deus que não serve para Deus. Como assim? Está cheio de servos que no seu entendimento, na sua visão, acha que ser servo é fazer tudo e qualquer coisa, mas na verdade, tudo e qualquer coisa está roubando ele de fazer uma única coisa. Olha aqui para mim, Deus não quer que você faça um monte de coisa na igreja, mas uma coisa Deus tem para botar na tua vida para você trabalhar para Ele. É impossível que você seja um crente de bunda no banco, o famoso crente, aquele, o que você faz na igreja? Eu não faço nada, eu sou membro. Mas quando a gente vai para Efésios capítulo 4, a gente vai estudar sobre os membros do corpo. Ele fala: olha, o reino de Deus é como um corpo, e Cristo é o cabeça, e esse corpo tem vários membros, e nenhum membro desse é sem importância. Se você é um membro que não tem função, então você é um membro aleijado, meu irmão. Jesus não vai permanecer com o corpo aleijado. Sabe, a gente vê nesses dias as pessoas não se comprometendo com Deus, porque elas sabem que se elas se comprometer com Deus, elas vão ter que servir a Deus. O problema não é servir a Deus, pastor Rodrigo. O problema, a questão é se estamos servindo para Deus. Porque está cheio de música gravando CD que diz que serve a Deus, mas na verdade está servindo Ele mesmo. Está cheio de pastor, meu irmão, que diz que está servindo a Deus, mas na verdade está trabalhando para encher o bolso dele e andar com carro importado. Por quê? Porque ele está servindo Ele. Porque na perspectiva dele, egocêntrica, e no foco, na ótica dele, meu irmão, nem tudo que eu faço é serviço para Deus. Já pensou, não é? Você é um homem reto, íntegro, te escolhi nessa geração. Já pensou se Noé quisesse construir o que ele quisesse? Já pensou, Deus fala assim: Noé, você vai construir uma arca, mas Deus, deixa que eu faça um barquinho ali, tá muito, barquinho mais rápido, né, Deus? É mais fácil. Deixa eu construir uma canoa. Não, é uma arca que você vai construir. Porque hoje Deus dá arca para nós construirmos. Nós queremos construir canoas. E isso não quer dizer que estamos servindo a Deus.
Isso quer dizer que podemos estar servindo a Deus, mas não estamos servindo para Deus. Por quê? Porque para mim servir para Deus, pastor, mas Deus amou o mundo de tal maneira que Deus me ama. Deus te ama, meu irmão. Conheço um monte de crente que ama a Deus, que morreu e foi para o céu, mas não serviu para Deus na terra. Por quê? Porque enquanto viveu não entendeu qual era o propósito que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Ele foi apenas um crente de banco. Meu irmão, orar é obrigação de todos. Pregar o evangelho é obrigação de todos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vir para a igreja não te faz crente. Vir para a igreja pode até te fazer ser servo de Deus, mas não quer dizer que você serve para Deus. Por quê? Porque você pode estar com a bunda sentada na cadeira e não prestando para nada. A grande pergunta é: eu sirvo para Deus? Mas como assim, meu Deus? Deus me ama. É claro que Deus me ama. Mas você pode ir hoje, morrer hoje, ir para o céu, meu irmão, enquanto a promessa não se cumpre. Enquanto o grande problema nosso hoje é que a gente não entende para aquilo que nós somos chamados. Muitos estão preocupados em fazer um monte de coisa. A maioria das pessoas vem para a igreja porque elas querem uma vitória. A maioria das pessoas vem para a igreja porque elas querem que Deus mude alguma coisa na vida delas, que Deus resolva os problemas dela. E na verdade, esse lugar não é um lugar para Deus resolver o teu problema, é um lugar para você resolver os problemas de Deus. Porque toda geração Deus levantou homens o qual Ele podia contar com eles. Eu não conheço um homem na Bíblia que foi servo de Deus. Todos os homens que Deus levantou, eu percebo que foram servos para Deus. Se você não encontra homens servindo a Deus, mas servindo para Deus, ou seja, gastando as suas vidas e tendo uma finalidade em Cristo, ou seja, trabalhando por uma causa que Deus revelou para eles. Não tem na Bíblia homens servindo a Deus. Você encontra na Bíblia homens servindo para Deus. Porque quando você serve a Deus, está cheio de gente que serve a Deus. A pessoa acha que vir na igreja está servindo a Deus, acha que está tocando na igreja, está servindo a Deus. Não, eu quero saber se serve para Deus. Atos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Deus encontrou Davi e rejeitou Saul. E o testemunho que o próprio Deus deu de Davi é: encontrei ao meu servo Davi. E quando ele te encontra, ele te unge, e com meu santo óleo ungir, e ele fará o quê? O que a Bíblia diz? E ele fará o quê? Toda a minha vontade. Isso quer dizer que quando eu faço a vontade de Deus pela metade, então eu sou um servo de Deus. Mas quando eu faço toda a vontade dele, eu sou um servo para Deus. Está cheio de gente fazendo sua própria obra, dizendo que é obra de Deus. Meu irmão, Deus não quer levantar ninguém, não quer. Meu irmão, a preocupação de Deus é encontrar homens e mulheres dispostos nesses dias para ser a intercessão entre os céus e a terra. Jesus foi um intercessor entre os céus e a terra. O que é isso, pastor? Olha para mim. Os céus e a terra só se ligam, se encontram através de mim e de você. O céu não desce. Entende? Existem pessoas, existem homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para que sejam o meio pelo qual os céus vão tocar a terra. E a gente está fazendo o quê? Estamos servindo a Deus. Mas muitas vezes estamos fazendo para Deus aquilo que nós achamos que temos que fazer, e não fazendo para Deus aquilo que verdadeiramente fomos chamados para fazer. A minha pergunta para você: como está o seu relacionamento com Ele? Porque a questão de Deus encontrar eu e você não quer dizer que Deus quer fazer algo. Uau! Olha para mim, preste bem atenção no que eu vou te falar. O serviço, ele embasa o meu relacionamento com Deus. Você conhece pessoas que elas não querem se envolver? Conhece? Alguém conhece pessoas que não querem se envolver? Que até quer ir na igreja, mas ela não quer ter compromisso. Por que ela não quer ter compromisso? Ela não quer ter serviço, ela não quer trabalhar para Deus.
Ela não quer ter que abandonar o serviço dela, as coisas dela. E não que Deus vai querer que você abandone teu trabalho, teu emprego, outras coisas, não. Mas ela não quer tirar o coração das coisas da vida dela. Porque você pode trabalhar numa empresa e não ter teu coração lá. Você pode ser um empresário e não ter teu coração lá. Porque se você for um empresário com teu coração lá, então só você enriquece. Mas se você for um empresário e o teu coração estiver em Deus, todo mundo trabalha para você e enriquece também. Ninguém passa fome do teu lado. E você entende que você é uma coluna para Deus, para a obra de Deus. Você entende que você vai ter que sustentar missionários. Que hoje não é assim, hoje eu quero ser empresário. Quer ser empresário para quê? Eu quero ser empresário porque ser rico. Não, se você quer ser rico, se você quer ser empresário para ser rico, meu irmão, a vontade de Deus é até levantar você como empresário, mas para que você sustente missionários lá fora. Para que o teu dinheiro faça pessoas ir em lugares aonde você nunca vai com teus pés. Mas você vai estar fazendo a obra também. Meu irmão, preste muita atenção no que eu estou te falando. A base do nosso relacionamento com Deus é o serviço. Você já viu aquele crente que ele chega na igreja e ele não se envolveu com nada? Vá ver a vida de oração dele, é um lixo. Vai ver a vida de meditação na palavra dele, é um lixo. Experimente se afastar de tudo e qualquer responsabilidade que Deus trazer na tua mão, ou qualquer serviço que Deus botar para você. Experimente. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Experimente. Quanto mais você se envolve, meu irmão, quanto mais você se envolve com o serviço de Deus, com a obra de Deus, mais forte você fica no teu relacionamento com Ele. Eu lembro de uns anos atrás que eu não tinha tanto compromisso. Eu estava na igreja, servia a Deus ali. Eu até fazia algumas coisas para Deus, mas não era aquilo que eu verdadeiramente tinha sido chamado para fazer. Não demandava responsabilidade. Sabe aquele famoso negócio assim, ó? Pastor tem que orar e ler a Bíblia, né? Porque pastor prega, né? Mas pastor tem que ler a Bíblia o dia inteiro, né? Mas eu não preciso, porque afinal de contas eu não sou pastor, não vou pregar. E aí a pessoa, ela não se relaciona com Deus. Agora, quando você chama a pessoa, olha, eu queria fazer um convite aí, sentir de Deus, você se envolver na obra de Deus. Aí às vezes ela quer botar, será? Não sei. Esses dias eu conversava com alguém, eu falei, sabe por que você nunca se envolveu? Você não entende teu propósito. Nunca se envolveu com a obra de Deus, nunca botou a mão em nada, nunca se relacionou com nada. Porque, meu irmão, o relacionamento de uma pessoa que não serve a Deus é péssimo. Isso se é que existe relacionamento. Presta atenção no que eu te falar. Intimidade é fruto de relacionamento. Mas a base do relacionamento, meu irmão, é o serviço. Me mostra na Bíblia alguém que Deus chamou e não chamou para servir. Só me mostra. Me mostra alguém que Deus chamou na Bíblia. Pastor Maria. Maria ficou aos pés de Jesus enquanto Marta estava fadigada com muitos afazeres. Meu irmão, trabalhar para Deus não acrescenta dores. A Bíblia fala que a obra de Deus não acrescenta dores. Maria estava fazendo uma coisa que não tinha sido chamada para fazer naquele momento. Perdão, Marta. Tá entendendo? Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ela ficou aos pés de Jesus. Nós temos que entender que até ficar no pé de Jesus é servir Ele. Que até ouvir a voz dEle, como você está fazendo hoje, é servir Ele. Vir para um culto hoje é servir a Deus, ainda que você venha só para ouvir uma palavra, meu irmão. Por quê? Porque está cheio de gente que não quer compromisso. Tem irmãos aqui que faz mais de um mês que eu não vejo na igreja. Está cuidando das suas coisas, meu irmão. Enquanto você está cuidando das suas coisas, Deus não está cuidando de você. Vou repetir para você, enquanto você está cuidando das tuas coisas, Deus não está cuidando das tuas coisas. A partir do momento que você está cuidando das coisas de Deus, agora você não precisa nem cuidar das tuas coisas, porque Deus cuida das suas coisas. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Enquanto eu cuido da obra de Deus, Deus cuida da minha saúde. Enquanto eu estou cuidando da obra de Deus, Deus está cuidando dos meus filhos. Enquanto, meu irmão, por que não é um pastor que caiu de helicóptero? Por que não é uma base missionária que pegou fogo? Não estou aqui para julgar e condenar, mas eu sei que são pessoas que nesses dias que foram afetadas.
E que se você for na raiz e buscar entender e ver a vida, não está vivendo uma vida para Deus. E aí você quer o quê? Deus mandou para o inferno? Não. A questão é que não tinha compromisso com Deus. Deus não tem compromisso. Olha para mim, eu vou falar uma coisa para você aqui. Deus não tem compromisso com você, nem comigo. Como assim, pastor? Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem um compromisso com a palavra dele. O que faz com que eu e Deus tenhamos um compromisso é a aliança, é a palavra, é Cristo Jesus, que no princípio era a palavra, era o verbo, e agora o verbo ele vem e habita no meio de nós. Jesus está aqui, ó, em cada vírgula, em cada ponto, em cada espaço que você lê na Bíblia aqui. Jesus é a palavra. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então se você tiver compromisso com a palavra dele, a palavra de Deus se cumpre em você. Entendeu? Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com a Bíblia. Se você não tiver compromisso com a Bíblia, você está correndo risco de morte. Está entendendo? Deus não tem compromisso com o homem. Ele nunca teve compromisso com o homem, mas sempre com a sua palavra. E quando eu e você se submetemos à palavra de Deus, automaticamente nós recebemos o direito de ter compromisso com Deus. Olha para mim. Pare de ter compromisso com isso aqui para você ver. Deus perde o compromisso com você. Mas a Bíblia fala que nada pode me separar do amor de Deus. Deus continua te amando. E aqueles que vão para o quinto dos infernos, Deus continua amando. E aqueles que estão em promiscuidade, Deus continua amando. Meu irmão, o que te faz hoje cair em pecado? Falta de compromisso com a palavra. O que te faz hoje entrar em uma mercearia e roubar? Falta de compromisso com a palavra. E aí você pode ser um crente que vai para a cadeia, porque você vai pagar e você vai arcar com as consequências. Olha para mim, Jesus te livra da condenação do pecado, mas não das consequências do pecado. Pastor, como que eu faço para não pecar? Oração e Bíblia. Essa semana eu recebi um convite novamente de um pastor amigo nosso, que já tinha me convidado, e eu estou só jogando para frente. Aí ontem entrei em contato com uma advogada que era da igreja desse pastor amigo meu. Entrei em contato com a advogada para resolver mudar uma questão na documentação aqui da igreja, que tem uma pessoa que não faz mais parte da igreja, que era secretário da igreja em 2016. E aí a gente precisa fazer isso só para tirar ela do negócio lá e colocar um secretário novo na igreja na documentação. Aí eu conversando com a advogada, ela falou: pastor, não estou mais na igreja. Eu falei: por quê? Ela falou: pastor, fugiu um pouco da visão. Eu falei: mas como assim fugiu da visão? Lá tem 2 em fornicação em cima do altar lá, e ninguém tira eles, ninguém faz nada. Aí eu entendi porque faz dias que eu estou fugindo desse convite. Faz dias que eu não quero ir lá. Porque não adianta, eu já fui lá, já preguei, já anunciei, já mostrei como é feito aqui na igreja. Mas as pessoas não querem, elas preferem ir lá e tirar foto com o cara da mídia lá. Vamos lá, conhecer o pastor tal, tirar foto. Tá lá, tirando foto com o pastor, amigo nosso. Mas que adianta, cara? Tá descompromissada com Deus. Meu irmão, presta atenção no que eu estou te falando. Teu filho pode ser crente se ele escolher alguma coisa que seja fora da vontade de Deus, meu irmão. Ora para teu filho não morrer. Pastor, por culpa, Deus mata. Não, o problema é que se estiver fora da vontade de Deus, você não está nutrindo o relacionamento. Porque fora da vontade de Deus, meu irmão, eu não estou nem plantando e nem regando, zelando e cuidando. Então se eu não estou no jardim que Deus me botou para cuidar, ou seja, se eu não estou trabalhando no ministério que Deus me deu, então, meu irmão, quando Deus te dá um ministério, olha, presta atenção, quando Deus bota você para trabalhar no ministério, é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa ter relacionamento com Deus. A base da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus, é aquilo por qual eu fui comprado. Para que Deus te comprou? Porque se Deus quiser só te salvar, meu irmão, você descia as águas do batismo e Ele te levava. Mas há um propósito na minha e na sua vida, e eu preciso entender qual é o propósito. Você precisa discernir e entender. É interessante, as pessoas chegam aqui na igreja,
Pastor, queria fazer alguma coisa. Agora tem pessoas que vêm, e a pessoa geralmente que não fica, geralmente é a pessoa que não quer fazer nada. Porque chega num lugar e vê todo mundo trabalhando, fala, putz, ferrou, vou ter que trabalhar também. E aí, foge. Aí não nutre o relacionamento. Já percebeu essas pessoas que a gente chama aí dos anos 90 pra cá, dos anos 2000 pra cá, até 2010 a gente chamava de crente macaco, que fica de galho em galho. Já ouviu falar isso, né? Eu nunca falo isso aqui porque eu acho ridículo, porque tem pessoas que não deu certo nesse lugar, que esses caras falaram que era crente que pulava de galho em galho, mas que aqui deu certo. Mas verdadeiramente lá no meio tem pessoas também que fica pulando de galho em galho porque não quer compromisso. Tem gente que realmente não deu certo lá, glória a Deus, deu certo em algum lugar, não estava no lugar certo, né, Manu? Mas tem gente que verdadeiramente não dá certo e fica voando para lá e para cá porque não quer compromisso, não quer relacionamento, não quer cultivar alguma coisa, cara. Olha para mim, até eu e você aqui precisamos cultivar o jardim quando eu e você estamos nos relacionando um com o outro. Porque eu sou pé, você é perna, outro é braço, outro é mão, e fazemos parte do mesmo corpo. Preste atenção no que eu vou perguntar para você. Você está servindo a Deus ou servindo para Deus? Porque tem gente que está na igreja, está servindo a Deus, mas não está servindo para Deus. É aquele crente que você fala assim, uau. E Deus fala, uau o que, cara? Meu irmão, Deus me pegou hoje e Ele falou para mim, filho, que é me servir? Eu falei, Deus, eu sou teu servo. Ele falou assim, não adianta você me servir, não servir para mim. Tá cheio de gente me servindo, gravando CD e botando meu nome lá. Tá cheio de gente escrevendo música para mim, mas fazendo o nome dele famoso. Tá cheio de gente que tá usando a minha palavra para ficar conhecido no Brasil. Tá na Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer, tá lá em Timóteo, se eu não me engano, Tessalonicenses, não sei, tá na Bíblia. A realidade é que muitos nos últimos dias vão pregar por glória, para aparecer. E o apóstolo Paulo vai dizer, desde que, né? Contanto que esteja pregando o evangelho, mas a realidade é que muitos hoje só estão fazendo para aparecer. Vou repetir algo que eu disse esses dias: os verdadeiros homens de Deus não estão em vitrines, estão escondidos e guardados por um determinado momento. Meu irmão, o que seria de José? Por que José passou tudo aquilo? Deus guardou, protegeu ele no Egito. Daqui a pouco Deus levanta José lá no Egito, meu irmão, para dar de comer para todas as nações. Os irmãos vêm para comer lá. José olha, sai de perto, chora. Alguém fala, José, você está bem? Estou bem, estou bem. Aí José volta. Aí José fala, quem que é esse? Esse é nosso irmão mais novo. Irmão mais novo? E o vosso pai como está? Meu irmão, já pensou? Se José não tivesse entendido que ele estava sendo guardado, e eu acredito que ele passou por grandes provações, mas o que ele estava fazendo lá dentro do cárcere, meu irmão, em todo o tempo estava dando honra a Deus, servindo a Deus. Por quê? Porque esses homens nunca deixaram de servir a Deus onde eles estavam. Eu acho que esse cara tinha caído com a mulher de Potifar. Tem homens que estão caindo porque servindo a Deus. Mas por que cai, pastor? Porque não está servindo para Deus. Sabe, a questão não é a canção que cantamos aqui na igreja, mas para quem cantamos. A questão, meu irmão, não é o que a gente vem fazer aqui, mas para quem que a gente está aqui. A questão não é o que eu faço, mas para quem que eu estou fazendo, porque tem muita gente que está fazendo para si mesmo. Está servindo a Deus. Eu sou servo de Deus. Meu irmão, hoje um pastor me ligou, mandou um recado para mim, pastor, tal, sim, vê se não tem como fazer aí para mim ir pregar na tua igreja. Pessoas se oferecendo para pegar o microfone na mão. Meu irmão, homem que pede púlpito é porque não tem altar. Eu não preciso sair aí pelo Brasil ligando para pastores falando, faz uma agenda para mim,
Porque se eu tiver que ligar e pedir para fazer agenda, então não é a obra de Deus que eu estou fazendo, é a minha. Por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, Deus enviava os homens nos lugares certos. Os homens não falavam, eu vou. Um dia Paulo e Silas falou assim, vamos fazer a obra lá. A Bíblia fala, o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de irem para aquele lugar. Nunca liguei para um pastor pedindo para fazer, me convidando para pregar. Por quê? Porque se eu tiver que ligar e fazer um convite e me convidar para ir pregar no lugar, então não foi Deus que me chamou. É eu mesmo que estou me achando. Tem uns que são chamados, tem outros que são se achados, estão se achando. Eu falo para os meninos aqui, foi chamado para pregar, Gabriel? Então não espere que eu te dê o microfone. Porque quando eu fui chamado para pregar, meu pastor nunca me deu o microfone, mas as igrejas começaram a me convidar para ministrar o evangelho. Porque o verdadeiro homem foi chamado por Deus para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. Não precisa se autopromover. Não precisa. E eu falo isso para os meninos. Quando é que você vai ter a certeza que foi Deus que chamou? O dia que você tiver convite para pregar fora. O dia que você chegar e falar, pastor, tive um convite para pregar o evangelho em tal lugar. E se eu não tiver o convite, pastor? Vai para a rua pregar o evangelho na rua. Vai ser provado na rua. Vai pregar para o poste. Vai gritar lá no centro, lá, para as pessoas te chamar de louco. Porque quando Deus me chamou, Ele falou, te chamei para pregar o evangelho. Eu falei, então tá bom. Agora só porque Deus me chamou, não quer dizer que agora eu tenho que sair atrás de convite para me pregar. 2008, surgiu um ministério dentro da igreja no qual eu congregava. Geração Davi. Não foi Deus que levantou. Porque todo convite que a gente tinha, acho que no máximo foi 4 ministrações que a gente fez. Das 4 ministrações, as 4 foi o pastor que arrumou o convite para nós ir tocar. Nunca houve um convite, nunca houve alguém, olha, eu ouvi falar que é uma bênção. Nunca. As 4 vezes, mais ou menos 5 no máximo, que a gente foi ministrar em algum lugar, era porque o nosso pastor, ele, olha, meu filho tem um ministério. Meu filho tem um ministério de louvor e adoração. Encaixa eles aí para tocar. Meu irmão, só passei vergonha. Hoje, olhando para trás, que vergonha foi estar lá na Leão de Judá. Foi uma bênção que a gente foi ministrado. Mas chegar na Leão de Judá para tocar, todo mundo olhando assim pra gente. Aí daqui a pouco subiu o The Tree, que é o ministério da Comunhão Cristaaba. Cara, o fogo desceu. Todo mundo chapadão. Uau! Mas quando a geração do Davi subiu, canções bonitas, maravilhosas. Canções maravilhosas, Maria. Canções maravilhosas, mas Deus nunca levou aquele ministério para lugar nenhum. Porque não foi Deus que tinha chamado. E os convites que tinha, era o pastor que conversava, faz uma agenda para meu filho aí. Desculpa, meu irmão, a mensagem vai estar na internet. E eu não tenho papas na língua, eu sou um profeta nessa geração e eu falo daquilo que é verdade, que eu vivi. Nunca fiz um convite para ir. Por quê? Porque eu não estou aqui para servir a Deus, mas servir para Deus. Então, se eu sirvo para Deus, Ele vai me enviar. Se eu sirvo para Deus, Ele vai colocar pessoas para que eu possa ministrar. Se eu sirvo para Deus, meu irmão, alguma coisa no meio do caminho vai aparecer para me botar a mão. Se eu sirvo para Deus, Deus recebe a minha adoração quando eu chego na igreja e cato os copinhos de lixo que está ali na frente. Se eu sirvo para Deus, quando eu vejo a lixeirinha da igreja cheia de papel higiênico dos irmãos que usaram, eu tiro a sacolinha. Se eu sirvo para Deus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Se eu sirvo para Deus, meu irmão, eu não preciso de nada, eu só preciso da unção e da graça dele. Agora, se eu sirvo a Deus somente, meu irmão, se eu sirvo para Deus, eu pego uma tagima de R$300 e eu toco na igreja, pode ter 3, 4 mil pessoas e eu não me envergonho do instrumento que eu tenho na mão. Se eu sirvo para Deus. Agora, se eu sirvo a Deus, eu tenho que vender, financiar uma guitarra de R$15 mil, porque afinal de contas as pessoas têm que me ver e falar, uau, olha a guitarra dele é de R$15 mil. Eu já fui em lugares onde eu fui para servir para Deus,
E eu cheguei lá e toquei uma música só. Por quê? Porque antes de mim subiu os caras lá, 10, 20 guitarras em cima do palco, e chamam o fulano convidado e tal, e um show, cara, em cima do meu irmão. Não é tempo de fazer show. Pergunta para os meninos quando a gente viaja aí. Eu olho para eles e falo: só me dá uma nota. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Se eu sirvo para Deus, meu irmão, não importa a música que eu canto, porque importa para quem eu estou cantando. Se eu sirvo para Deus, não importa se tem 5, 10, 15 ou 1000 pessoas. Eu já preguei em igreja para 1500 pessoas. Já preguei em igreja que tinha 6. E a glória foi a mesma. Tem pregador que, se a gente liga hoje e convida para vir pregar na igreja, ele fala: quantos membros tem na igreja? Você vai fazer com entrada ou sem entrada? Olha, desculpa, eu só ministro em igrejas aonde tem no mínimo 500 pessoas. Ele vai por plateia. Tem músicos que, se você ligar hoje, e eu já liguei muito quando eu estava no ministério aí, bom da grana, que eu era secretário, e eles falavam: olha, tenta entrar em contato com o Fernandinho, com fulano de tal, com fulano de tal. E a gente entrava em contato com a assessoria. Quanto que cobra pro fulano de tal vir cantar na minha cidade? É com entrada ou sem entrada? Qual igreja que é? A igreja é a igreja da mídia aí, ó, essa que tá na televisão. Opa! Essa então a gente dá um desconto. Para essa, né, a gente dá um descontinho. Qual que é o valor? 45 mil reais. Meu irmão, é assim que funciona aí fora. Homens que dizem servir a Deus, mas não servem para Deus, ou seja, não prestam para Deus. Por quê? Porque estão fazendo a sua própria Babilônia. Estão construindo a sua própria Torre de Babel. Gênesis 11. É 11? Me ajuda, Jesus. Em todo o mundo as pessoas serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos migraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozinhamos ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre o ápice dela penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos, jamais seremos dispersos pela face da terra. Aí o Senhor desceu para observar, e eu vou profetizar aqui: nesses dias Deus está descendo para observar as obras dos homens. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de todas suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns aos outros. Posso falar uma coisa bem louca para você? Sabe por que existem denominações hoje? Vou ser bem radical aqui, cara. Sabe por que existem várias denominações hoje? Perceba que cada denominação tem uma visão. E, meu irmão, onde há várias visões, não existe a visão de Deus. Já percebeu que cada denominação prega uma coisa? Uma manda você trazer o lenço ungido. A outra, esses dias eu vi o cara com um copo de água cuspindo todo mundo. Há denominações que você tem que vir aqui trazer teu apartamento, teu carro, tua casa. Já percebeu que há várias linguagens denominacionais? Já percebeu? Nós não somos uma denominação, nós somos um povo escolhido. As denominações falam línguas diferentes porque Deus teve que confundir a língua dos homens. Por quê, pastor? Porque pegaram seus ministérios, a sua fama ministerial, pegaram a unção, pegaram os seus dons, pegaram os seus talentos e começaram a construir uma torre forte. O que é isso, pastor? Pegaram os seus dons, seus talentos e estão tentando tocar nos céus de uma forma humana.
mas nunca foi sobre tocar os céus, mas sim sobre os céus tocar a terra. Eis que eu vi a nova Jerusalém descendo, toda adornada como uma noiva para o seu noivo. Preste atenção no que eu estou te falando. Homens que somente servem a Deus, muitas vezes estão servindo a si mesmo, porque o seu Deus é o seu próprio ego. Agora, homens que servem para Deus, é homens que não servem para mais nada além de Deus. A pergunta nessa noite é: eu sirvo Deus ou eu sirvo para Deus? Por quê, pastor? Porque se eu servir para Deus, o serviço que Ele bota nas minhas mãos só tem um propósito: nutrir o meu relacionamento com Ele. Aí você não precisa aparecer, aí você não precisa se mostrar, aí você não precisa fazer nada, meu irmão. A minha pergunta para você: o teu ministério, o teu serviço é para Deus? Você tem tido algo para fazer para Deus, para nutrir o teu relacionamento? Pastor, meu relacionamento com Deus está meio assim, estou meio desviado. É porque você deixou de se envolver com a obra dele. Meu irmão, eu fico feliz quando eu olho para essa casa e vejo todo mundo, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que não estão, desenvolvendo seus ministérios. Às vezes está desenvolvendo no lugar errado, mas na hora certa Deus bota no lugar. Não tem problema estar no lugar errado, não tem problema estar fazendo a coisa errada. O importante é a intenção do teu coração. Ah, pastor, eu estou fazendo, mas acho que não é isso que Deus me chamou. Fica tranquilo, ser fiel no pouco e no muito Deus te colocará. O problema é quando você vê o crente que não quer se envolver com nada. O problema é quando você vê que o crente tem pelo menos a oportunidade de fazer a cada 2 meses um lanche para trazer na cantina. Ah, mas esse não é o meu ministério. Meu irmão, eu conheço pastores hoje que começaram na igreja vendendo pastel. Eu conheço pastores hoje que começaram na igreja tocando a bateria, que não era o instrumento deles. Eu fui para a igreja e o meu instrumento não era a bateria, mas era o que tinha para mim naquele momento. Por quê? Porque a bateria estava vazia. Eu falei: vem em mim. A intenção do coração era servir a Deus. Da bateria eu fui para o contrabaixo, do contrabaixo fui para a guitarra, da guitarra eu fui para ministro de louvor dos jovens, de ministro de louvor para os jovens, fui para líder de jovens. E meu irmão, de lá para cá eu não parei. Comecei como evangelista. Depois do evangelista, Deus me entregou o encargo profético. Do profético eu encarnei o pastoral e estou aprendendo a ser pastor agora com vocês. E aí, pastor? Quem sabe amanhã, mestre, apóstolo, não sei. Não estou almejando cargos maiores. Por quê? Porque eu não estou aqui para servir a Deus, mas sim servir para Ele. Então o que Ele falar para mim ser, eu vou ser. Se amanhã Ele falar: abandona o microfone, vai vender coxinha na igreja de alguém, eu vou largar o microfone, eu vou vender coxinha na igreja de alguém. Se amanhã Ele falar para mim: filho, para, fecha essa igreja, para com tudo, volta a ser ministro de louvor lá na igreja tal, eu abandono tudo e vou fazer aquilo que Ele mandou fazer. Por quê? Porque eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo para Ele. Não adianta eu fazer um monte de coisa, dizer eu estou servindo a Deus, e no final, meu irmão, para finalizar, Mateus capítulo 7, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Servimos o Senhor. Em Teu nome curamos enfermos. Servimos ao Senhor. Em Teu nome pregamos o evangelho do reino. Servimos o Senhor. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque aquilo que foi feito não foi feito para suprir e nutrir o relacionamento com Ele. Porque o que foi feito para ser servo dEle, mas não para servir para Ele. Está na Bíblia. Amanhã nós podemos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, em Teu nome abrimos igrejas, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, em Teu nome pregamos o evangelho, em Teu nome nós fizemos um monte de coisa. Ele fala: não, vocês fizeram em meu nome para fazer o nome de vocês famoso. Mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticai todo tipo de iniquidade. Sabe o que é iniquidade, meu irmão? Iniquidade é tudo e qualquer coisa que está fora da vontade de Deus. Então se você está fazendo, se você tem um ministério, se você está fazendo uma obra o qual Deus não chamou você para fazer, e essa obra não é aquilo que Deus mandou você fazer, é iniquidade. Estou falando de obras, não de serviço. Serviço todo mundo tem que servir. Obra vai revelar verdadeiramente qual é o serviço que Deus chamou você para servir. A obra
revela o verdadeiro serviço. Está cheio de gente que serve aqui, mas ainda não faz a obra de Deus. Como assim, pastor? Está cheio de gente aqui que ainda não está colocado no seu lugar. Está cheio de gente aqui que amanhã Deus vai pedir um emprego, vai pedir isso, vai pedir aquilo. Está cheio de gente aqui que hoje está servindo a Deus, mas não está servindo para Deus ainda. Porque quando você serve para Deus, eu vou ler um versículo aqui para você entender, para finalizar. Efésios capítulo 2, versículo 10. Preste atenção nisso. Efésios 2:10 vai dizer o seguinte. Versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por esse motivo. Versículo 10: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós praticássemos hoje. Olha para mim, você não foi chamado para fazer obra. Você foi chamado para andar na obra que Deus está fazendo. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumprir. Meu irmão, nós não somos chamados para fazer a nossa obra, nós somos chamados para andar na obra que Deus está fazendo em nós. Eu estou fazendo a obra de Deus. Está servindo a Deus, mas não está servindo para Deus, não está prestando para Deus. Vai para o céu? Vai para a glória? Com certeza. E pode ir antes da hora. Pode não ser como esses homens que estão indo com 60, 70 anos de idade, como Billy Graham, que foi com 99 anos. Uau! Billy Graham voltou para o Senhor com 99 anos. Por que ele não foi com 60? Por que ele não foi com 50? Porque ele entendia que ele não era um servo de Deus, mas era um servo para Deus. E quando você é um servo para Deus, enquanto não se cumpre em você toda a vontade de Deus, Deus não te leva. Deus pode guardar essas irmãs aí, que já passou dos 60 aqui na igreja. Deus pode guardar as irmãs aí. Uau! Pode chegar aos 80, 90, 100, e fala: meu Deus, não morre. Olha, a mãe da irmã Cleonice não está aqui hoje. A mãe da irmã Cleonice morreu com 83 anos. Ganhou todos os filhos para Jesus, acho que 10 ou 11 filhos. 10 filhos, se eu não me engano. Ficou só um, que parece que estava em cima do muro. Já parou para pensar? Agora, se o propósito de Deus se cumprir na tua vida agora, se Deus, por exemplo, se o que Deus tinha para mim era isso aqui, então amanhã eu posso morrer e descansar em paz. Agora, se o que Deus tem para mim não é somente isso aqui, tem muito além, eu preciso entender o que é isso, e eu preciso lutar por isso. Para quê? Para que eu viva uma vida com Ele, e para que aquilo que eu estou fazendo para com Ele nutra o meu relacionamento com Ele. Os meninos estão tocando aqui na igreja. Sabe por que vocês estão tocando? Porque o instrumento de vocês, na mão de vocês, faz com que vocês nutram o relacionamento de vocês com Ele. Porque alguns de nós, se tirar o instrumento, se tirar o microfone, não sobra nada. O que nutre o nosso relacionamento com Deus é aquilo qual nós estamos envolvidos. Talvez amanhã você não esteja no teclado, talvez você esteja amanhã no púlpito pregando o evangelho. Talvez amanhã você não esteja no instrumento, talvez amanhã você esteja na África, dando comida para as crianças da África. Talvez amanhã você não esteja aqui dentro, talvez você esteja do lado de fora. Talvez amanhã Deus esteja te usando em um outro lugar, meu irmão. Tudo aquilo que vier na tua mão para fazer, faça com todas as tuas. Porque para o lugar que você vai, para a sepultura que você vai, não há obra alguma a ser feita. Se há uma obra para ser feita nesses dias, é aqui, agora, nesse momento. Na sepultura para onde vamos, não há obra nenhuma a ser realizada pelas nossas mãos. Quem recebe essa palavra, se coloca de pé. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus.